Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nós hoje vamos falar um pouco sobre a dimensão da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela está no centro da vida da igreja. A Palavra de Deus, ela faz parte, ela também está no centro da vida da comunidade, do carisma Shalom. E a Palavra de Deus, ela também deve ser uma realidade central na vida de cada um de nós, batizados, consagrados na comunidade, da obra, enfim. A Palavra de Deus, ela precisa estar no centro. E por isso que hoje nós vamos falar sobre a importância da Palavra de Deus na vida de cada um de nós. É muito interessante porque quando nós falamos da experiência do povo de Israel, do povo eleito, aquele povo que Deus escolheu, nós poderíamos resumir essa experiência com um único termo: o encontro com a Palavra de Deus. O povo de Israel, eles têm a experiência com a palavra. É a palavra de Deus que gera o povo de Israel. Mas o que quer dizer a palavra de Deus? O que significa a palavra de Deus? Quando nós vamos no texto original, lá se diz o termo Dabar. Dabar divina, a palavra de Deus. E Dabar quer dizer uma realidade muito mais forte do que quando nós falamos simplesmente palavra. Quando nós dizemos uma palavra, nos parece como se fosse algo teórico, algo um pouco genérico. Mas, na verdade, a palavra Dabar não é uma teoria, não é um discurso, mas é um evento. A palavra de Deus é um fato. A palavra de Deus é uma manifestação de Deus. Deus que se comunica, Deus que é autor de uma comunicação. E por isso, se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver algumas características próprias dessa Dabar divina. E essa palavra é uma palavra que cria, a palavra da criação. E Deus disse e Deus fez. E Deus diz e acontece. Porque a palavra de Deus tem um poder criador. A palavra de Deus gera, cria. A palavra de Deus tem o poder de transformar a realidade caótica em cosmos, em harmonia, em beleza. Por isso nós vemos já a força dessa palavra de Deus, desta palavra divina, já na obra da criação. Esta palavra de Deus também tem o poder de libertação. Quando Deus dirige a sua palavra ao seu povo, querendo libertar o seu povo do Egito, é uma palavra que tem o poder de libertar. Esta palavra também é uma palavra que cria a aliança. Quando Deus se dirige ao seu povo, Deus elege o seu povo. Então é também uma palavra da aliança, porque esta palavra gera um povo, cria um povo, cria uma comunhão de Deus com o povo. Se nós pegarmos a palavra profética, é uma palavra profética, é uma palavra que penetra o coração do homem, que tem o poder de transformar o coração do homem. É a única palavra que tem a força de nos transformar. Então nós vemos também essa dimensão dessa força da palavra em toda a dimensão profética. É a palavra da sabedoria, que nos revela a sabedoria divina, que nos revela os pensamentos divinos, que nos revela os desejos divinos, que nos revela a vontade divina, nos revela o quanto os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, a nossa vontade muitas vezes não é a vontade de Deus, os nossos desejos não são os desejos de Deus, e a palavra de Deus também é uma palavra
de sabedoria. Então, em todas essas dimensões, nós vemos uma manifestação de Deus que se faz presente por meio da sua palavra. Por isso eu dizia aqui no início, a experiência que o povo de Israel tem é uma experiência com a palavra. De ter escutado a palavra de Deus, Shema Israel, escuta Israel. É a experiência que o povo tem de escutar e experimentar os efeitos maravilhosos na sua vida da ação da palavra de Deus. Essa palavra de Deus que é eficaz, esta palavra de Deus que me revela quem Deus é, que cria em mim a comunhão com Deus, quando Deus revela ao homem, se revela ao homem por meio da sua palavra, Deus está criando a comunhão, está chamando o homem à comunhão com Ele. Deus está se manifestando para gerar uma relação de diálogo com Ele. E é muito interessante porque aqui está o segredo da nossa dignidade. Porque a dignidade do homem consiste justamente nessa comunhão profunda com Deus. O homem ele só se realiza, o homem só é ele mesmo quando ele tem esse encontro, ele vive essa comunhão, essa relação com Deus. Porque Deus é relação. Relação de amor, relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É essa comunidade de amor, essa comunidade de diálogo, é esse movimento constante, né? A Trindade é esse constante dar-se a si mesmo, receber o dom do outro, entrar em comunicação, entrar em diálogo. Então, nessa comunhão com Deus, está a mais alta dignidade do homem. O homem ele foi criado para essa comunhão com Deus. Eu tenho sede. Você tem sede de viver essa intimidade com Deus. E a palavra de Deus, então, ela cria esse diálogo. Ela cria essa relação com Deus. Porque a palavra de Deus, quando nós abrimos a palavra de Deus, e nós precisamos entender isso, ali não é uma palavra sobre Deus, não é algum conceito sobre Deus, não é a palavra de Deus. Não simplesmente uma palavra sobre Deus, mas uma palavra sobre Deus. Não se trata de uma especulação, de uma teoria, de um conceito sobre... Não, mas é a palavra de Deus. E por isso essa palavra, ela é eficaz, como nos mostra o profeta Jeremias. Essa palavra, ela é capaz de transformar a nossa vida. Essa palavra, quando ela penetra na minha vida, quando eu faço a experiência com esta palavra, com este evento, com esta pessoa, nós vamos ver já já no âmbito do Novo Testamento, essa palavra, no fundo, é uma pessoa, é a pessoa do Verbo. Então já o profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento, nos fala da eficácia dessa palavra. Essa palavra, ela não volta para os céus sem ter mudado, sem ter realizado, como a chuva que cai sobre a terra e não volta para lá sem ter causado grandes efeitos. Assim é a nossa vida. A nossa vida é como aquela terra desértica, ou caótica, lembrando lá na criação. E quando lá na criação o caos recebe a palavra de Deus, o anúncio da palavra de Deus, o que é caos se transforma em cosmos. Assim na nossa vida, é como num deserto. Imagine um deserto. Quando chove, né, nós estamos na região do Nordeste. Nós vimos um milagre que acontece quando chove. Assim é a nossa vida. Sem a palavra de Deus é esse deserto. Quando a palavra de Deus penetra na nossa vida, toda ela é transformada pelo poder da palavra de Deus. Então essa palavra de Deus, ela é eficaz. Muito bela, eu gosto muito de Jeremias 15:16,
Jeremias foi um profeta que teve uma profunda experiência com a palavra de Deus. E Jeremias 15:16 diz uma coisa muito bela. Ele diz que quando ele está no momento onde ele diz para Deus: Senhor, quando eu encontrei as tuas palavras, elas se tornaram as delícias do meu coração. E muito mais, elas se tornaram o modo como te invocar. Ou seja, o profeta diz, e o profeta é o homem da palavra. O profeta, ele é portador de uma palavra que não é a sua, de uma palavra que transforma a sua vida e que precisa transformar a vida dos outros. E o profeta diz: Senhor, essa tua palavra se tornou para mim o modo como te invocar, o modo como entrar em relação contigo. É por isso que a palavra de Deus, a palavra de Deus nos concede uma vida espiritual autêntica. Porque nos livra de muitos perigos na nossa vida espiritual. E por isso ela deve se tornar as delícias, a delícia do nosso coração e o modo como invocar. Muito belo, e nós experimentamos essa profundidade, por exemplo, quando nós estamos na missa. E nós sabemos que a missa ela é constituída de duas partes principais, o banquete da palavra e depois o banquete da Eucaristia. E no banquete da palavra, ao escutarmos a primeira leitura, nós respondemos a palavra de Deus com a palavra de Deus, ou seja, com o salmo responsorial, com palavras inspiradas. E é impressionante como nós fazemos tantas vezes essa experiência de oração, de intimidade com Deus, quando estamos na missa e ali tem aquele salmo bem preparado, e aí nós rezamos com o salmista, elevamos a Deus a nossa oração como resposta à palavra que nós acabamos de escutar. E aí nós vemos como é forte aquela palavra, como penetra o nosso coração, como nos faz ter uma experiência profunda, não só de escutar, mas de ali responder a palavra de Deus com a palavra de Deus. E ali nós invocamos a Deus por meio da sua palavra. Então o profeta Jeremias nos dá essa dica muito importante para nós, para a nossa vida espiritual. Invocar a Deus, entrar em relação com Deus, não a partir de um conceito que eu tenho de Deus, não a partir dos meus sentimentos, não a partir mas a partir da própria palavra de Deus, que é eficaz e que gera em nós essa intimidade, porque é Deus que nos fala, e quando Deus nos fala, Ele cria o diálogo, o espaço do diálogo. É a palavra da verdade, é aquela palavra que nos revela Deus e que nos revela quem nós somos. A palavra de Deus é a fonte da revelação da verdade mais profunda de quem Deus é. E em Deus eu encontro a mim mesmo. Eu encontro a verdade mais profunda. Essa verdade que eu não posso dizer sobre mim mesmo e que nem as pessoas podem dizer sobre mim mesmo. Muito interessante nós vermos os grandes místicos da história da igreja. Eles eles nos ensinam como, nessa comunhão, nesse diálogo, nós encontramos Deus em nós, pela sua presença na nossa vida, e na verdade nós encontramos a nós mesmos em Deus. Então na palavra de Deus nós encontramos Deus e encontramos nós mesmos. Mas vamos dar um passo adiante, importantíssimo. Vamos entrar no Novo Testamento, porque até agora nós só falamos do Antigo Testamento. E é no Novo Testamento que toda essa manifestação, esse evento, esse fato, essa ação divina chega à plenitude. E aí a palavra de Deus se faz carne. Em Jesus Cristo, tudo isso que eu falei para vocês até agora, na pessoa do Verbo,
se torna plenitude. A plenitude se encontra nele. É muito interessante porque São João da Cruz diz uma coisa muito interessante. Ele diz que depois do Verbo, depois da encarnação do Filho, depois de Jesus Cristo, o Pai, ele entrou num grande silêncio. Por quê? Porque tudo que ele tinha a nos dizer, ele nos falou agora por meio do Filho. Nós poderíamos nos aproveitar dessa sabedoria de São João da Cruz e afirmar com tranquilidade, então, que tudo que o Pai tinha para manifestar, ele manifestou em Cristo. Em Cristo está a plenitude da revelação. E por isso o pai de São João, ele já não tem mais, ele já disse tudo. Ele já disse tudo no seu filho. É por isso que o filho é o compêndio de toda a verdade, de todo o amor. É o filho que nos revela a face do Pai, plenamente. Plenamente. Nos faz entrar agora numa comunhão profunda com o Pai, por meio da ação, por meio do poder do Espírito. Então o Filho nos revela é a plenitude dessa palavra, dessa revelação, dessa comunicação, dessa autocomunicação divina. E é por isso que a palavra de Deus, agora no Filho, nos revela quem Deus plenamente é. E eu gostaria de refletir um pouco sobre isso, porque nós estamos falando da nossa vida espiritual. E isso é importante para nós. A palavra de Deus, ela me dá, eu dizia, uma relação autêntica com Deus, porque ela me livra de muitas falsas imagens que nós podemos ter de Deus. E muitas vezes na minha vida de oração, eu posso correr o risco de me relacionar não com o Deus único e verdadeiro, mas eu posso me relacionar com uma imagem, muitas vezes, que eu tenho de Deus, e muitas vezes até uma imagem falsa de Deus. Quantas vezes nós nos relacionamos com uma imagem falsa de Deus? E a nossa vida de oração precisa passar por esse processo, onde Deus ele vai quebrando essas imagens, ou que nós construímos, ou então imagens que nós acolhemos. Imagens, muitas vezes, que não são capazes de nos dizer quem Deus é. E a palavra de Deus vai nos libertando, vai nos livrando dessas falsas imagens, para que a nossa vida de oração, para que a nossa vida espiritual, para que a nossa relação com Deus seja uma relação face a face, com Deus verdadeiro, com Deus que nos revela, um Deus revelado, não um Deus imaginário, não um Deus conforme, e nós vivemos numa sociedade relativista e é um risco. Já o Papa Bento XVI já advertiu o risco que se tem muitas vezes de se criar um cristianismo, entendamos bem, de supermercado, aonde eu vou, pego, né, como se vai num supermercado, se vai ali numa prateleira, uma pessoa pega, coloca tudo que está ali, tudo que deseja no seu carrinho e vai-se embora. O risco de muitas vezes eu vou, né, pego aquele aspecto, aquele sim, aquele não, e aí crio. Né? E aqui está o risco, e a palavra de Deus me liberta desse risco de ser o oleiro de Deus. De querer criar um Deus à minha imagem, um Deus conforme, né, conforme aquilo que eu espero simplesmente, que eu desejo. Eu nunca esqueço uma vez, uma pessoa conhecida chegou para mim e disse, eu era católica, ela disse, olha, eu não sou mais católica. Eu fiquei impressionado, mas por quê? Não, eu estou agora, eu primeiro fui para uma igreja protestante e tal, e cheguei lá, comecei a me adaptar, depois eu conheci uma outra igreja, também protestante,
E eu vi que aquela outra igreja, para mim, se enquadrava melhor na minha vida, do modo como eu vou vivendo a minha vida. E aí eu me senti mais à vontade lá, eu vi que lá se encaixa melhor. Eu não ri dessa pessoa na frente dela, porque faltaria com a caridade. Mas que risco, que relativismo, aonde é Deus que tem que se enquadrar na minha vida, ou eu que devo me enquadrar? Eu que devo ser transformado por essa palavra, eu que devo mudar. Então a palavra de Deus, ela me tira do risco de ser o oleiro de Deus. E aí, o problema é porque eu não me relaciono com Deus. Me relaciono com a imagem, com o conceito que eu tenho, que eu crio, e não com Deus único e verdadeiro, revelado por Jesus Cristo, revelado nos evangelhos, como nós sabemos. Então, na medida em que eu vou me relacionando, vou encontrando, vou experimentando a plenitude da palavra de Deus, ela vai gerando no meu coração uma profunda conversão, uma oração profunda. E toda oração profunda, ela nos coloca em movimento constante de transformação, de metanoia. Ou se nós queremos, de metamorfose, ou seja, de transformação, de transfiguração. Porque a palavra de Deus me faz encontrar o Deus verdadeiro, o Deus único e verdadeiro. E todo encontro com Deus, todo autêntico encontro com Deus, não me permite ser o mesmo, permanecer o mesmo. É por isso que a nossa vida de oração, ela deve ser, é bom que ela seja sempre uma novidade. Porque eu não me relaciono com o ídolo, eu me relaciono com uma pessoa viva. E quanto mais eu me encontro com essa pessoa, mais eu vou conhecendo esta pessoa. A cada dia. E por isso, São João da Cruz afirma que Deus, ele é uma eterna novidade. Porque Deus sempre tem algo novo a nos revelar. É por isso que a palavra de Deus sempre é uma fonte inesgotável. O Espírito sempre me faz penetrar, aprofundar o conhecimento e a experiência com essa palavra, e cada vez mais eu descubro, cada vez mais, coisas novas, experiências novas. É isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. É isso que a palavra de Deus gera nos nossos corações. É por isso que para nós, como obra Shalom, o nosso modo de se relacionar com a palavra, ela é oracional. E por isso que nós utilizamos um método, que é um método oracional. Mas antes de aprofundarmos um pouco e tocarmos um pouco nesse método, em algumas realidades importantes, vamos partilhar de dois em dois aquilo que nós refletimos até agora?
Então, os padres da igreja nos diz algo muito interessante acerca da relação com a palavra de Deus. Eles nos ensinam que a palavra de Deus, ela pressupõe a escuta, porque é Deus que entra em diálogo conosco, é Deus que se auto-revela, se autocomunica, e também a dimensão da resposta. Deus que se comunica espera de nós uma resposta. Então, quando eu me coloco diante da palavra de Deus, o primeiro ponto é escutar, ouvir. Muito interessante quando Deus, em Deuteronômio 6, ele diz: Shema Israel. Escuta, Israel. Mas escutar não é algo passivo. Simplesmente escutar. Não, mas é pôr os ouvidos, o coração, prestar atenção. É algo ativo. É parar para escutar, para ouvir. Parece quase um dos primeiros mandamentos divinos que Deus pede. Ouve Israel. Aqui está o segredo. E todas as vezes que Israel ouviu a Deus, a sua palavra, Israel foi feliz. Como também todas as vezes que Israel endureceu os ouvidos e o coração e não escutou, não ouviu a palavra de Deus, Israel sofreu trágicas consequências na sua vida, na sua história. Então aqui está o primeiro segredo. Se ele fala, nós precisamos escutar. Escutar a voz de Deus, acolher a voz de Deus, para depois responder a esta voz. E uma vez que eu escuto e acolho, como Nossa Senhora, é para nós uma imagem perfeita de escuta. Nossa Senhora perfeitamente escutou. Para nós é uma grande mestra, porque ninguém como ela escutou tão profundamente esta palavra. Escuta e acolhe. Acolhe no seu coração. Guarda esta palavra no seu coração. Nossa Senhora era aquela que guardava tudo no seu coração. Mantinha guardado a preciosidade da palavra de Deus no seu coração, para só depois responder, dar uma resposta a esta palavra. Porque a palavra de Deus nos interpela, a palavra de Deus exige de nós uma resposta. E aí, quando eu respondo, nós entramos, a nossa vida ela é transformada. E aí nós podemos entrar agora na Léxio Divina. Por quê? Porque nós já entramos na escuta, já entramos na dimensão do acolhimento, na dimensão da resposta, na dimensão das consequências, dos efeitos dessa resposta quando é positiva. A resposta é a felicidade, nos leva à felicidade. E por isso que o abade Guido II morreu em 1188, ele nos apresenta um método, então, já que a palavra de Deus é tão decisiva, tão importante, então, esse abade nos fala de 4 degraus para se chegar ao céu. 4 degraus de como subir nessa escada e termos a experiência, o encontro
pessoal com Deus a partir da sua palavra. É o famoso método oracional da Léxio Divina. Então vamos, visto que para nós é importante se aproximar deste modo da palavra, vamos então pegar agora cada um desses degraus. O primeiro degrau para nós é a Léxio, ou seja, a leitura. A leitura atenta daquilo que a palavra diz, levando em conta o seu contexto, levando em conta os personagens, levando em conta os sentimentos de quem está envolvido naquele cenário, naquela cena, o contexto histórico, cultural, ou seja, aquilo que a palavra está dizendo, o que o texto diz, literalmente o que o texto está me dizendo. É o primeiro passo, essa leitura orante, essa leitura atenta, essa leitura que me faz perceber os detalhes desta palavra. O segundo passo é a meditácio. A meditação é o quê? É aquela atividade da inteligência que, com a ajuda da razão, me faz buscar uma verdade escondida naquele texto, naquela palavra. Uma palavra que é atual. Então a meditácio, ou a meditação, é agora o momento aonde eu vou, uma vez que eu levei em conta aquilo que o texto disse, e está dito, está contido ali, agora eu vou, por meio da oração, por meio da graça de Deus, penetrar naquilo que o texto não só diz, mas ele me diz. Porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra histórica no sentido que só me diz algo do passado. Não, ela me diz algo do momento presente. Ela é atual, ela se atualiza na minha vida. E agora eu preciso descobrir o que a palavra de Deus me diz. Esta palavra que foi uma resposta de Deus há 2000 anos atrás. Esta palavra que foi uma resposta de Deus para o homem dos primeiros séculos, do primeiro milênio. Mas esta palavra que foi uma resposta, e é uma resposta também para o milênio, para o homem deste milênio. Esta palavra que foi uma resposta para os jovens dos séculos passados, mas essa palavra que é uma resposta para os jovens do tempo de hoje, para as famílias do tempo de hoje, para o homem de hoje. Então, agora a meditácio me faz penetrar naquilo que o texto me diz, num contexto em que eu me encontro, na realidade concreta em que eu me encontro, no hoje da minha vida, a palavra de Deus tem algo a me dizer. Então, a meditação é agora penetrar no que o texto me diz. Se o primeiro passo foi compreender o que o texto diz, agora a meditação me faz mergulhar no que o texto me diz. Uma vez que o texto me diz algo na minha vida pessoal, agora entra a resposta, a orácio, a oração, o terceiro degrau. A oração, então, é aquilo que eu vou responder a Deus, a palavra de Deus. Eu voltar o meu coração a Deus. E aí é a oração do coração. É a oração não simplesmente dos lábios, mas aquela oração verdadeira. Aquela oração que me faz colocar diante de Deus toda a minha vida, para que toda ela seja transformada por Deus. Aí a minha oração, ela é
autêntica. Aí a minha oração ela é cheia de verdade, cheia de sinceridade. E mesmo que eu vá para diante de Deus e tenha para apresentá-lo, e a palavra de Deus nos revela, eu dizia, a nós mesmos, e muitas vezes, por mais que eu tenha para colocar diante de Deus as minhas fraquezas, os meus pecados, a minha vida não importa. O que importa é que eu vou para Deus com o coração sincero. E Deus ama aqueles que têm o coração sincero. E aí a oração se torna uma oração em espírito e em verdade. Uma oração que transforma a vida. Uma oração que transforma a nossa vida. Uma oração que não nos permite ser os mesmos dia após dia. Porque se nós temos uma vida de oração em espírito e em verdade, então isso quer dizer, deve significar para nós que constantemente nós estamos crescendo, amadurecendo, crescendo em santidade, crescendo nas virtudes, crescendo na luta contra o pecado, contra o mal. E aí nós vamos vivendo uma oração que vai gerando em nós a santidade. Vai gerando em nós Cristo Jesus. Vai gerando em nós, vai nos fazendo ter os mesmos sentimentos de Cristo. A mesma vida de Cristo. A palavra de Deus vai nos modelando. Em quem? Em Cristo, que é o homem perfeito. E aí a oração agora, eu vou para diante de Deus com tudo que eu tenho. A minha oração é uma oração de coração para coração. Do meu coração, essa relação, esse diálogo entre o meu coração e o coração de Deus. É esse encontro dos corações, daquele que me ama do jeito que eu sou, mas que me ama tanto que não permite que eu permaneça o mesmo, mas vai me transformando. E aí o terceiro degrau nos ensina este abade é a oração. Porque uma vez que, recapitulando, o texto me disse, agora o texto quer, provoca em mim essa resposta. E aqui está o diálogo. Né? Os padres da igreja diziam que a escuta e a resposta. Aqui nós vemos que, uma vez que o texto me disse algo, ele espera de mim uma atitude. Ele espera de mim uma resposta. Ele espera de mim um acolhimento e uma resposta positiva. E aí nós entramos, a oração nos leva à contemplação, à contemplatio. A contemplação é levar a Deus toda a minha vida e permanecer com Ele, escolhê-lo. A contemplação são os efeitos gerados na minha vida a partir desse encontro, a partir dessa leitura, dessa meditação, desta oração. E então agora a contemplação é experimentar na minha vida os efeitos, os frutos da graça de Deus. Por isso, toda vez que eu encontro com a palavra de Deus, quando eu termino este momento de encontro com esta palavra, eu posso sair cheio de esperança de que a minha vida pode mudar. De aquela situação eu posso, talvez a situação exterior nem mude, as coisas ao nosso redor não mudem, as pessoas não mudem, mas eu mudo. O mundo muda quando há uma transformação na minha vida. Às vezes nós dizemos, vamos mudar o mundo precisa ser transformado, é verdade, mas essa transformação, ela começa a partir de mim. Ela começa a partir do meu coração.
Então, quando eu saio daquela experiência com a palavra de Deus, eu posso sair cheio de esperança, porque por mais que as coisas ao meu redor não mudem, aconteceu a primeira grande mudança, que foi dentro de mim. E é quando eu começo a mudar, o mundo muda. Quando eu começo a mudar, as pessoas mudam, as situações, porque eu vou dando uma resposta nova. E aí a palavra de Deus começa a gerar grandes frutos na nossa vida. Então, a leitura nos faz buscar a doçura da vida bem-aventurada, ou seja, a doçura da vida feliz. A meditação encontra o segredo desta vida feliz. A oração pede, porque uma vez que nós encontramos a Deus, nós pedimos, porque nós desejamos. Deus, o desejo mais profundo do seu coração, do meu coração, é Deus. Deus, Deus, Deus. Eu costumo dizer que se o nosso coração ele pudesse falar a cada palpitar, ele diria para nós: Deus, 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 Deus. Porque este é o grande desejo do nosso coração. O nosso coração, ele é inquieto. Inquieto, inquieto. Por isso nos diz o grande Santo Agostinho: Senhor, o meu coração nunca repousou, sempre foi inquieto, até o momento em que ele te encontrou. Ele só repousou quando te encontrou. O nosso coração só repousa em Deus. Então a oração pede, né? Olha que interessante. A leitura nos faz buscar, nós começamos a buscar. A meditação nos faz encontrar. A oração nos faz pedir. A contemplação nos faz experimentar, nos diz o Abade Guido, nos explicando esses degraus ou esses passos da Léxio Divina, dessa leitura orante com a palavra de Deus. Eu busco, eu encontro, eu peço, eu experimento concretamente na minha vida. Por isso ele é os passos para chegar ao céu. É os passos para ter uma experiência com Deus verdadeiro. E por isso a palavra de Deus vai quebrando essas falsas imagens. Quantas vezes, tantas vezes nós nos relacionamos não com o Deus verdadeiro, como eu dizia, mas com uma imagem. E aí a palavra de Deus vai me fazendo encontrar a verdadeira face de Deus. E por isso que é importante, e o Abade, ele faz essa relação, essa ligação entre este método oracional e as palavras de Jesus sobre a oração assídua, a oração profunda. E Jesus diz: procurais, procurais e encontrareis. Procurai na leitura e encontrareis na meditação. Pedireis, batei e pedireis na oração e te será aberto na contemplação. Encontrarás, experimentarás na contemplação. Ou seja, esse método, né, ele liga a uma necessidade que Jesus nos diz de rezar. Rezar incessantemente. Procurai, procurai e encontrareis. Batei e abri e vos será aberto. De que modo eu procuro? Eu começo a procurar na leitura. E aí eu vou encontrar na meditação aquela resposta de Deus. Eu vou bater, eu vou pedir na oração com insistência, e aí eu vou encontrar na contemplação. Me será aberto na contemplação. É por isso que, para nós, a Léxio Divina é essa linfa vital na nossa vida espiritual. E aí nós somos chamados a rezar e a viver a palavra de Deus, esta palavra de vida.
Precisamos ter esse contato diário, pessoal, com a palavra de Deus. É preciso, meu caro pastor, que você conduza as ovelhas que Deus lhe confiou a este contato com a palavra de Deus. Porque se ela não tiver esse contato pessoal com a palavra de Deus, a vida dela não é transformada. A vida espiritual dela é medíocre. A conversão dela não é autêntica. Quantas vezes nossas ovelhas, elas vêm e vão fazendo a experiência de Deus, mas muitas vezes por nada, por tão pouco, elas deixam tudo. É por isso que é importante nós acompanharmos e ajudarmos as nossas ovelhas a ter esta experiência, esse encontro com a palavra de Deus, para que a vida espiritual delas sejam robustas, podemos dizer assim, seja autêntica, seja forte, e a vida delas estejam fincadas na rocha que é Cristo, na verdade, no amor de Deus. E aí pode vir tempestades, vendavais, ventanias, e aí elas estão firmadas em Deus. E aí podem vir as tentações, mas elas estão firmadas em Deus, firmadas na palavra de Deus. Porque quanto mais elas estiverem enraizadas na palavra de Deus, a vida espiritual fundamentada na palavra de Deus, mais elas estarão seguras. Mais elas estarão trilhando um caminho de santidade. Um caminho autêntico. Poderíamos concluir voltando para o profeta Jeremias. Ou seja, precisamos encontrar a delícia, o mel desta palavra. E esta palavra se tornar para nós o modo como invocar. Esta palavra que em última instância é Cristo. O Cristo que nos é revelado nos evangelhos. Porque esta palavra, ela nos faz ter uma experiência verdadeira, real, profunda com Deus. Então que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude a encontrar, antes de tudo, a encontrar-se com a palavra de Deus, a descobrir a palavra de Deus, e que Deus também lhe dê a graça de ajudar as suas ovelhas a compreender, não simplesmente com a mente, com o intelecto, mas com o coração, a beleza da palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, e assim você possa ajudá-las a ter uma vida espiritual em espírito e em verdade, fundamentada na palavra de Deus, não em outras palavras, mas na única palavra de vida, a única palavra que é evento, que é manifestação, que é um fato, que tem o poder de transformar as nossas vidas e o nosso coração. Que Deus lhe abençoe e faça de você um homem da palavra. Sim, eu vou